Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com um podcast da FGF com um tema muito relevante, que é o tema da reforma tributária. E estou aqui com dois convidados que trabalham na FGF. De um lado, Silvio Marques. Silvio Marques, ele é, além dele ser o contador de formação, né, Silvio? Sim. E está com a gente aqui da FGF há muito tempo conosco e tem muita experiência nessa área aí de consultoria, etc. Seja bem-vindo, Silvio Marques. Obrigado, Gondim. Estamos aqui. Pessoal, nós tentamos, né, trazer uma experiência de vida mesmo, né, Gondim? Do dia a dia com as empresas. E nós vamos trocar ideia hoje justamente para tirar essas dúvidas, né? O pessoal está com muita dúvida, né, com relação a essa reforma tributária. Todo dia, em atendimento, o pessoal pergunta: e aí, o que que vai acontecer dessa reforma? O que que isso vai trazer de impacto para a minha empresa? Então, hoje a gente vai ajudar a esclarecer um pouco, né, essas dúvidas do pessoal. Com certeza. Na verdade, o motivo desse podcast é o quê? Realmente é um ponto inicial para a gente falar sobre a reforma e mais para frente a gente vai ter vários momentos durante o ano de 2025 realmente para que você que está nos assistindo, que você tenha realmente saiba os impactos da reforma. Do outro lado, a gente tem a Mária Rubia. A Mária Rubia hoje ela é coordenadora fiscal da FGF, tem vasta experiência aí no ramo fiscal, mais de 20 anos aí. Hoje a Mara é gestora, como eu falei, à frente aí de 40 pessoas na equipe fiscal. Mara, seja bem-vinda aí para o nosso podcast. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês, né? Isso, a gente está aqui para ajudar, né, a esclarecer várias situações que vivemos hoje no dia a dia, né? Como que temos aí várias obrigações acessórias, como que é o amplo conhecimento que as pessoas precisam ter hoje e o que que essa reforma tributária trará para todo mundo aí de diferente. Com certeza. Então, pessoal, vai ser assim, praticamente 60 minutos. A gente espera que deixe dentro de 60, 70 minutos de muita troca de ideias entre nós aqui para levar o melhor conteúdo para você. Iniciando, antes da gente entrar no conteúdo realmente da reforma, a gente tem que fazer uma contextualização, né, em relação como que é o sistema tributário brasileiro, né? Então a gente sabe que hoje no Brasil praticamente 34% de por cento sobre o PIB, ele é de tributos, né? Então, assim, praticamente desses 34% sobre o PIB, praticamente 43% é tributo sobre consumo. Então, a gente tem tributo sobre a renda, que é quando você, aí que está nos assistindo, o seu salário é tributo sobre a renda, só que a maioria desses tributos cobrados no Brasil é sobre o consumo, é quando você vai no supermercado, é quando você vai comprar um veículo, é quando você vai comprar um item de vestuário. Então, é disso que nós vamos falar, sobre o sistema tributário na parte do consumo. E até para começar um pouco mais, né? Levando em consideração aí, principalmente você, Mara, que tá aí lá de frente ali da linha de tiro ali com a equipe de fiscal, o que que você acha? Esse custo da burocracia. Hoje o Brasil, para você saber, ele gasta mais de 200 bilhões por ano em burocracia, turma. O que que é burocracia? É envio de obrigações acessórias, é envio de obrigações principais, são tributos. Aí eu queria que você compartilhasse conosco, Mara, como é que é isso? Qual que é a complexidade hoje você vive lá diariamente na FGF aí com a turma e com os nossos clientes? A nível Brasil, nós temos 27 legislações diferentes para o Estado, né? E a nível FGF atendemos 17. Então, hoje eu posso dizer com clareza que nós vivemos realmente uma complexidade muito grande. Por quê? São 17 estados que atendemos, são 17 legislações totalmente diferentes uma da outra. E como todos transitam um com o outro, né? Então, estados, Minas com São Paulo com Rio e aí por diante, temos as diferenças de alíquotas e temos as outras questões que nos fazem ter mais ainda a exigência do conhecimento da legislação. Então, a gente vê claramente que todos nós passamos dia a dia com muitas dificuldades para interpretar e executar de fato, né? E o tempo, né, Mara, que a pessoa gasta, né? A burocracia maior, eu vejo que é a dificuldade em juntar todas essas informações, né, Gondim, para é muito tempo, você gasta um tempo, esses 200 bilhões aí, também tem a ver com o tempo das Com pessoas, certeza. né? Essa briga que nós estamos aí de querer reduzir carga horária e não sei o quê, para
né, ter um pouco mais de vida social e tudo mais, mas do jeito que está hoje, não tem jeito de ter vida social, não, né, Mara? Porque você toma tanto tempo para apurar o imposto, para gerar o imposto, o custo é muito alto, né? Então, hoje as empresas, né, e principalmente as empresas contábeis, mas também a própria empresa também, porque ela tem que ter um sistema adequado para gerar as informações. Nós recebemos essa informação no escritório, você tem que processar aquilo, validar se a informação está correta, fazer toda uma checagem primeiro, para depois transmitir as obrigações, para depois pagar o imposto. Então, olha o tempo que isso leva, né? Então, nós vivemos hoje praticamente em função de entrega de obrigação acessória. E na parte municipal também nós temos aí, né, mais de 5.000 municípios, e aí com certeza também uma grande diferença um com o outro, né? Então, várias obrigações acessórias, tem município que tem, outro não tem, tem um que tem uma obrigação, outro município é outro tipo de obrigação, e aí por diante, né? Inclusive, hoje na FGF, nós temos um núcleo específico à parte municipal, né, Márcio? E isso, Exatamente. teoricamente, é custo. E está dentro dessa burocracia que nós estamos falando aqui, né? Que a reforma tributária, a tendência, um dos pilares dela, é a simplificação disso, né? Então, a gente quer ver esses 200 bilhões aí na economia. A gente quer ver realmente girando a roda, né? E nós, né, como contadores, como profissionais, quando nós formamos, a gente quer ser o seu braço direito, mais ainda do seu lado para ajudar a sua empresa a crescer, não é isso mesmo? Isso mesmo. E o item que é muito importante a gente falar também sobre a parte aí na parte jurídica, o contencioso, né? Hoje, nós temos a tese do século, a Mara ali, ela vive isso também, o próprio Silvio também, que é a exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS, né? Esse item é um exemplo de tanto que nós temos contencioso, que nada mais é, para você entender aí, é as disputas judiciais, que vai para o judiciário, por conta da complexidade e várias interpretações que a nossa legislação ela diz nas suas, entre meia as suas linhas, né? O que vocês têm a falar aí? Vocês acham que a reforma ela vai trazer uma simplificação em relação a esse item? Nós estamos falando de 5 trilhões, praticamente a metade, mais um pouquinho da metade do nosso PIB anual. É muita coisa, né? Não, ele vai Sim. trazer o objetivo, na verdade, é simplificar esses processos, né? Porque hoje o que tem de conflito entre os estados, né? A complexidade da legislação, porque hoje o que que acontece? Vamos dar um exemplo bobo. É, o, o wafer, o bombom que era bombom para efeito de tributação do IPI, você tinha a tributação do IPI. Simplesmente com a mudança do nome passando para o wafer e algumas composições, você não tem tributação do IPI, né? O sorvete, que sorvete é tributado, agora o pessoal coloca como sendo sobremesa. Sobremesa não tem tributação. E outro detalhe, né, Gondim? De um estado para o outro, um produto é tributado, no outro estado ele é substituição tributária, né? E vice-versa. Nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, e não só no Rio, mas em outros estados, o doce. O doce até 1 quilo ele é ST. Passou de 1 quilo é substituição. Não faz sentido, né? Tem até o pessoal brinca que nós realmente vivemos um manicômio tributário, né? Então, e esse tanto de legislação, esse tanto de situações diferentes é onde gera esse tanto de conflito, né? E sem falar a guerra entre os estados, né? Que é um estado vai cobrar mais do que o outro, dá mais benefício, um camarada, me traz aqui a sua indústria aqui para o estado tal, que eu vou te dar o benefício tal. Então vira essa briga toda. Então, quer dizer, unificando agora, né, com a ideia de ter um equilíbrio, né, nessa questão da tributação, vai acabar um pouco essa questão da guerra e vai simplificar os processos também, né? Então, Com esse certeza. litígio, né, que existe hoje, o próprio Estado acaba pagando muito caro por isso, né? Porque acaba todo mundo entrando contra o Estado e ele acaba tendo que estar passando alguns valores e recuperando alguns valores para as empresas. Isso mesmo. E essa busca, né, que as empresas foram atrás aí para recorrer a esse recurso de ter o retorno, né, da exclusão do ICMS ali, porque já tinham feito o pagamento, então meio que tributou duas vezes, né? Sim. Tributo em cima de tributo, né, Tributo em Mara? cima de tributo, eu vejo que com a reforma tributária, sim, vai ter uma melhoria grande nesse sentido, né? Porque não terá mais
esse pagamento duas vezes, né? Isso. Até porque não vão falar que uma das premissas dela, o tributo, ele ficar por fora, né? Que é um dos pontos. É isso que eu queria pedir para você esclarecer, Gondinho, porque as pessoas às vezes têm muita dúvida com relação a isso. Quando a gente fala que eu tenho que excluir o ICMS da base de cálculo, é isso que eu queria que você explicasse para o pessoal, para eles terem uma clareza maior de como que é esse processo. Quando a gente fala que o tributo está por dentro, o que que quer dizer isso? É que no preço final que ele passa para a pessoa, ou para quem está comprando, ou para o consumidor final, ali dentro já está embutido os impostos, é isso? Isso E o que mesmo. que vai mudar quando passar agora para a reforma tributária, para essa nova reforma, o que que vai acontecer? Na verdade, assim, existem os tributos por dentro, que a maioria sobre consumo é tributo por dentro, né? Então, vou dar um exemplo aí. ISS, que é Imposto sobre Serviço, ele está por dentro. O próprio PIS e a COFINS, ele está por dentro. O ICMS está por dentro. O que significa estar por dentro, turma? É quando você pega uma nota fiscal, se você pegou lá, nota fiscal, comprei por R$ 1.000 essa mercadoria. Não sai o tributo ali. Ele está dentro do preço que você pagou. A diferença da reforma é que você vai ter um campo que vai ser o valor do produto e um campo que vai ser o valor dos tributos. E qual que é essa diferença? Que é a principal, essa tese que nós conversamos no CMS na base PiscoFins, que quando de uma cadeia para outra, se o atacado vendeu para o Varejo. distribuidor, etc., Distribuidor ou e do varejo? distribuidor para o varejo, sempre nessas cadeias vão se tributando tributos sobre o tributo. Por exemplo, eu paguei o ICMS R$ 100, mas o ICMS é dentro dos R$ 100. Vamos supor que desses R$ 100, R$ 20 é ICMS. Então eu teria que pagar o PIS e COFINS não em cima de 100, porque o ICMS está lá dentro, em cima dos 80, que é 100 menos 20. Teoricamente foi judicializado por as empresas e foi decidido recentemente, já em 2017 pelo STF, que foi o ganho de causa. Então, resumindo, esse é um dos pontos da reforma, que é a tributação por fora, que eu vejo que é um grande ganho. Você estava pagando imposto do imposto, né? Imposto do Então, imposto. os R$ 20 que era ICMS, você já estava embutido Já ali. estava Em embutido. cima dos valores do ICMS, você estava pagando PIS e COFINS. Aí começa outras coisas, né? Você vai Então, ST sobre o. Aí vem o ST, aí então, vem a guerra também sobre o PIS e COFINS, sobre o PIS e COFINS. Aí é um monte de tese aí, pessoal, que realmente aí o brasileiro também ele é muito. Ele gosta muito, não é de inventar, mas ele vai ver as legislações e a parte aí dos nossos colegas advogados, aí é um trabalho para eles cada vez da parte tributária sim. para ficar vendo nas legislações brechas, que teoricamente trazendo mais para a justiça, né? Para o preço justo que seria, né? Aí passando para frente, agora entrando agora realmente na reforma, porque eu acho importante a gente, antes da gente entrar nas particularidades, explicar o que é a reforma, né? Primeiro, eu queria destacar que a reforma tributária ela tem vamos falar, várias etapas. Nós estamos na primeira etapa, a etapa da reforma sobre os tributos sobre consumo. Nós vamos ter outra etapa, que é a reforma sobre a renda, e a outra etapa, que é a reforma sobre o patrimônio. Então, são momentos diferentes. Agora nós vamos concentrar na mudança que foi instituída pela emenda complementar constitucional, que é a 132 de 2013, que alterou a Constituição, e da Lei Complementar 214 de 2025, que foi a que instituiu a IBS e CBS, tá? Então, o que é, resumindo, até para os meninos, para a gente entrar nesse tema? Qual que é o objetivo da reforma? Para você, Silvio, e para você, Mara. Vamos começar pelo Silvio. Qual que é o objetivo? Por que foi Olha, feita a reforma? eu acho que o princípio básico aí, né? Nós vamos ver que são várias situações, mas o princípio básico da reforma, ao meu ver, é a questão da transparência, principalmente. Além da transparência, nós vamos ter aí a questão da simplificação desses processos, que é justamente para tentar, né, ajudar a Mara lá, né, Mara, a diminuir o custo da operação. Agora, eu acho que o mais importante, Gondim, nessa história toda é a questão da neutralidade. Esse é um ponto crucial. Porque, por que que a gente fala de neutralidade? Porque o imposto hoje acaba sendo um peso na hora de se formar o preço de venda. E na prática, quem paga isso é o consumidor final. Com certeza. Só que ele vem sofrendo, né, sai da indústria, vem para o atacado, que do atacado passa para o varejista, que o varejista vai passar. Então ele vem sofrendo aumentos ao longo desse processo, desde a industrialização até chegar no consumo final. Então,
tendo essa neutralidade, não tendo mais essa cobrança do imposto sobre o imposto, a tendência é que, pelo menos simplificando, nós esperamos que o preço final do produto ele tende a diminuir. Sim. E a competitividade entre as empresas também, eu acho que vai ser mais justa, né? Porque hoje, pessoal, o que que acontece? Eu acho que um dos pesos maiores que nós temos hoje também é a própria sonegação do imposto. Porque, querendo ou não, a empresa, infelizmente, a gente tem que tratar desse ponto porque é uma coisa recorrente hoje no país. Ninguém gosta de pagar imposto e ninguém quer pagar imposto porque às vezes você não tem retorno daquele imposto que você paga. Então você está pagando o imposto, você não tem uma segurança adequada, você não tem uma educação adequada, você não tem um retorno, você não tem uma saúde adequada. Sim, sim. Então as pessoas estão um pouco cansadas desse volume de tanto imposto. Mas ao mesmo tempo, o Estado ele não tem como abrir mão do valor que ele arrecada, porque a estrutura do Estado hoje é muito pesada. Então, ele tem que manter a estrutura funcionando. Então, de certa forma, nós vamos falar um pouco mais na frente, né, nessa questão de como que vai ser esse processo na prática, mas a tendência é que com a reforma também, essa sonegação de imposto, Tem que diminuir, né, Silvio? ela tende a diminuir, Vamos falar um pouquinho à né? frente Então, sobre mais à isso. frente, a gente vai tocar nesse assunto, que você vai ver que realmente vai funcionar bem. E para você, Mara? Eu acredito, né, que devido à grande, vamos dizer assim, Simplificação dos complexidade que processos, né? tem, então a gente acredita que essa reforma vai trazer para nós simplificação, né, vai melhorar aí nas entregas e as obrigações acessórias. Hoje nós temos muitas, então vai reduzir bastante. Com A certeza. interpretação da legislação, então eu acredito firmemente que a reforma tributária vai trazer tanto, né, para nós que temos que fazer a apuração dos tributos ali para as empresas, como para as empresas, uma melhoria em todo o processo fiscal. Com certeza. Eu estava falando, eu também, eu concordo, principalmente com a simplificação, e está muito clara isso. É claro que tem muita coisa, vai precisar de muita tecnologia, e a gente até fala, mas depois que veio o Pix, e o Pix hoje é a nossa realidade, o split payment, que a gente vai falar sobre ali, que é a principal ferramenta que eu entendo, que para combate à sonegação e para aumente a arrecadação e impacto na alíquota, porque quanto mais pessoas pagando, teoricamente, eu vou ter o quê? Eu vou ter a possibilidade de ter uma alíquota menor, Você né? vai arrecadar mais e É, com isso eu posso isso. diminuir, E né, a carga, isso né? mesmo. E o Silvio falou um ponto importante, até para a gente passar para outro ponto, que é a neutralidade. A gente vive isso na realidade. O que que é a neutralidade? O imposto ele tem que entrar na empresa e sair sem nenhum impacto na sua operação. O que significa isso, Gondim? O imposto não pode ser um papel determinante para a sua empresa ter mais lucro ou mais prejuízo. A empresa, independente da gestão, do papel de várias ferramentas que tem na empresa, mas não do tributo. E hoje a gente vê algo que é diferente. Tem muitas empresas que são competitivas por conta da legislação tributária. Não estou falando de questões se é errado ou certo. Eu estou falando que empresas que têm têm uma consultoria jurídica, tributária, contábil mais próxima, tende-se a ter uma performance melhor tributária. E aí o imposto ele não ele não tem esse papel de neutralidade, e sim como diferencial. Então eu acho também o ponto da reforma, eu acho que é esse, que ele vai vir também para, eu acredito, para melhorar. Eu acho que acabar não vai ainda, mas melhorar, né? As empresas vão ter que tomar uma atitude mais voltada para a gestão do seu próprio negócio, né? Porque hoje acaba o imposto influenciando no preço, né? E essa injustiça tributária que acaba acontecendo, você deixa de ser competitivo em alguns momentos, Isso mesmo. né? Então, a tendência é que melhore É. bastante mesmo. Então vamos começar? Então vamos começar até no ponto, né? Sai alguns tributos e entra outros, sai de cena alguns, né? Então vamos falar um pouco sobre o IVA, que o IVA nada mais é, turma, que Imposto de Valor Agregado, tem muitos países que têm isso, mas no Brasil, pela particularidade, nós criamos o IVA dual. Por que dual? Porque são dois. Então, o primeiro é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O que que engloba nesse imposto sobre bens e serviços? Você está aglutinando o ISS, o ICMS ICMS. e o IPI. Boa parte do IPI. O IPI ele continua, mais para frente a gente vai falar que alguns produtos da Zona Franca Regional ainda vai ter o IPI. Mas esses três. A outra parte
é o CBS. C de contribuição, B de bens e S de serviço, que contempla o PIS e a COFINS. Então, nós estamos falando de 5 tributos que vai virar 2, aglutinado, né? Além disso, nós vamos ter um que chama IS, que é Imposto Seletivo. Para que esse imposto? Deu o nome dele aí, turma, de Imposto do Pecado. Por quê? Porque esse tributo só vai ser devido por empresas, principalmente na parte de que prejudica a saúde, como cigarro, né? Prejudica o meio ambiente, como transporte aéreo, e algumas empresas que têm também que elas vão extrair parte do meio ambiente, né? Então, o principal é isso, mineradora, etc., né? Tá? Então, a particularidade, então, resumindo, é isso, tá? E o que muda? Um dos pontos, tributação por fora, foi o que nós falamos, né, Silvio? Um dos pontos da reforma é tributação por fora e a não cumulatividade. Silvio, você pode explicar para a turma o que é a não cumulatividade? Porque nós temos o cumulativo e o não cumulativo, né? A não cumulatividade, você vai fazer a apuração por débito e crédito, não é isso? É a apuração daquilo que você vende, você gera um imposto na venda e aquilo que você compra, você tem isso no sistema antigo. Isso mesmo. Mas no sistema atual, vai ser da mesma forma, só que com um detalhe, né, Godinho? Que é onde eu acho que vai melhorar, principalmente essa questão que a gente estava falando da sonegação, né? Que é o split payment, E do né? split payment, exatamente. Então, complementando, né, até para falar, a não cumulatividade prêmio é o quê? Nós temos a principal, é o PIS/COFINS, né, Mara? O PIS/COFINS, no PIS/COFINS tem duas formas, que é o cumulativo, que é o que o Silvio falou. O cumulativo, ele vai se acumulando nas cadeias. Eu comprei por R$ 100, ou vendi a mercadoria na primeira cadeia, do atacado para o distribuidor por R$ 100. Eu tributei nessa cadeia. Na outra eu vendo por 150, eu tributo de novo nessa cadeia. Então ele vai se acumulando nas etapas. O não cumulativo, ele é diferente. Se eu tributei na primeira cadeia, eu vou tributar na primeira cadeia, eu vou tributar na segunda. Só que a diferença é que na segunda eu acredito da primeira. Então, simplesmente, ele não está se acumulando na cadeia, de forma que o final ele é tributado só no valor que está no consumidor final, né? E no PIS/COFINS hoje nós temos diferente. Ele fala que é não cumulatividade, mas no PIS/COFINS não é, né, Mara? Por exemplo, no PIS/COFINS eu posso acreditar em cima de uma empresa de lucro real em cima de serviços contábeis? Não, Não pode. Você pode acreditar em cima de materiais, vamos supor que, móveis e utensílios? também não. Também não. Então, essa é a diferença principal, que a reforma ela traz o quê, pessoal? Que você vai poder acreditar de tudo. Então, eu posso acreditar de quê? Desde que seja para atividade do seu negócio. Eu posso acreditar de serviços contábeis, eu posso acreditar de serviços vamos pôr, de consultoria. Então, qualquer serviço, só que tem a particularidade desde que ele seja tributado na cadeia anterior. Por exemplo, pessoa física e não pode. Mas eu vejo que nesse ponto melhorou muito, né? Em relação, eu acho que é um ponto positivo dela. Tributação no destino. Hoje, Mara, como é que é a tributação? Explica para quem está nos assistindo essa diferença e o impacto dela que você acredita que vai ser na reforma, que a tributação agora é no destino. Tributação hoje, né, ela é na origem e com a reforma que vai ser no destino, né? Na Então, origem, Mara, é o quê? Vamos supor, se vender eu estou vendendo Minas Gerais, vende para São Paulo. A empresa está em Minas Gerais, é devido a Minas Gerais ou para São Paulo esse tributo? a empresa que vende, né? Então, o imposto fica para o estado que está sendo vendido. Então, nesse caso, a empresa é de Minas Gerais, Vai, fica em Minas. vai ficar em Minas Gerais. E com a reforma tributária, o imposto vai ficar para o estado do adquirente, Então, né? nesse caso, está comprando São Paulo, então o imposto vai ser devido para São Paulo. Para São Paulo, E isso muda muito, né? com Por exemplo, certeza. Estado do Espírito Santo hoje tem um Compete. O Compete é um Regime benefício, especial, né? regime especial. Por que as empresas foram para o Espírito Santo? Por causa do benefício, por exemplo, do Benefício, Compete. a Como é que redução. vai ficar esses estados? Então, totalmente. As empresas vão continuar no Espírito Santo? Regime especial de Minas Gerais, tem um monte, não tem? Com O que certeza. você acha que vai acontecer com isso, com o tempo? A tendência é o quê? Porque não vai ter mais benefícios. A partir de 2033, não tem mais benefícios fiscais. Então, você que está nos assistindo, sua empresa tem benefício fiscal, a partir de 2033 acabou, não tem benefício mais, tá? Por isso a necessidade de você
procurar empresas que realmente estão aí atualizadas com a reforma tributária. E nós vamos falar, você pode ficar aí que nós vamos falar muito sobre a reforma tributária aqui, viu? E o Grupo FGF está atento e sempre atualizado com as novidades. Não seria diferente com a reforma, né, Mara? E aí, o que você acha isso? Qual o Eu, impacto? eu acredito que com a reforma, né, leva a crer que ficará mais tranquilo para as empresas, né, que são os adquirentes, não terem tanta a busca lá fora, porque hoje é mais fácil comprar lá fora, né? Então, hoje eles vão ter mais tranquilidade para buscar esse produto, às vezes até mesmo internamente. Até mesmo E internamente. não tem um aumento tanto do custo, né? Porque hoje você acaba comprando fora do estado, você acaba também, dependendo da legislação, né, por causa daquela complexidade toda, dependendo do produto, você ainda tem que pagar ainda uma sobretaxa, né? Uma Situação. diferença de ST, uma diferença de De FAO. complemento, o DIFAL, né, do produto. Vou Então, tocar. ST acabou, tá, pessoal? De FAO acabou a partir de sim, 2033 também. Então, custo tributário. Hoje nós temos uma equipe para fazer esse trabalho, é. né, Para Mara? fazer a Isso é substituição muito tributária, importante. né? Não, e assim, a vantagem também é que vai ficar mais justo, né, essa questão, porque quem está comprando e a empresa, quem que está consumindo dentro do estado, o imposto vai ficar naquele local onde está sendo consumido, né? Vai ser no Eu vejo que é destino, justo. que é Eu justo, vejo que é justo, né? né? Então, essa redução da desigualdade é nesse sentido também, né? Que é o que você falou. Hoje as empresas saem de Minas e vão para o Espírito Santo em função de um benefício. Vai acabar o benefício, então ele pode ficar na própria cidade, gerar emprego na própria cidade, criar situações que precisam ser criadas na própria origem dele ali. E um ponto importante, fala, mas como os estados e municípios aceitaram isso? O governo ele fez uma garantia para os estados e municípios que até um determinado tempo, se não me engano, é durante 50 anos, ele vai garantir a arrecadação, desde a arrecadação de 2023. Então, ou seja, o Estado tem um certo tempo para ele se adequar, fazer políticas que sejam políticas de qualidade para que ele consiga, a partir de um certo tempo, ele se adapta a isso, né? E eu gostaria de falar sobre a redução da desigualdade no ponto que tem na reforma também em relação ao cashback, né? O cashback e sobre Isso é que eu importante. acho que um papel determinante também para a redução também tanto da sonegação, que vai ter um Sim. papel. Eu queria falar sobre isso também. Essa questão, quer dizer, muita coisa, pessoal, ainda vai ser implementada. Então, a gente está vendo a legislação, mas tem muita coisa que ainda vai precisar de lei complementar para estabelecer exatamente como é que vai funcionar o processo, né, Gondim? Mas essa questão do cashback, por exemplo, é para tentar beneficiar aquela população de baixa renda, mas ele tem que estar cadastrado no Cade Único, né? E eu penso que com essa implementação, o próprio governo vai exigir que a pessoa, para ter acesso ao cashback, ele vai ter que pedir a nota Com fiscal certeza. de onde ele comprou, né, para ter o benefício. E ele passando a exigir documento fiscal, né, e cada estado vai acabar implementando alguma política também específica para forçar as pessoas a pedir documento fiscal, né? Criando, e hoje já tem alguns estados que fazem isso, né? Fazem sorteio de carro, de algumas coisas, né, Mara? Então, a tendência é que, com o cashback, as pessoas pressionando para exigir mais documento fiscal, É. vai diminuir também essa questão da sonegação e vai aumentar a arrecadação. E vamos pensar na lógica, sempre tem uma lógica. Por que eles fizeram o cashback? Vamos pensar aqui. Tributação sobre o consumo maior do mundo, do Brasil. Uma pessoa que recebe um salário mínimo, ele vai comprar o arroz, o feijão e etc. O percentual daqueles produtos sobre o salário dele é enorme. Uma pessoa que recebe 10 salários, o percentual é muito menor. Então, com isso, eu acho que essa parte aí, eu acho que a parte social, eu concordo com ela, né? Desde que tenha um controle, porque é difícil controlar também. Quem que vai fazer? A gente vê direto aí que várias pessoas que estão no cadastro que não deveriam estar no cadastro. Então, eu acho que tem que ter algo, a lei, eu acho bacana, e como é que vai funcionar? Igual você falou, você tem lá, comprou arroz, feijão, gás, vai ter uma central, que a partir do momento que você comprou, colocou, vai ser estornado o valor daqueles tributos, da cesta básica e etc., para uma conta que você vai ter junto com o cadastro. Acredita que vai ser dessa forma, né? Mas pode mudar. Então, ou seja, eu vejo devolvendo o tributo para essa classe, eu acho que dá condição para que ela realmente ela tenha condições de ter uma maior competitividade, etc., com o que tem mais renda, né?
Vamos lá, pessoal. Então, as alíquotas. As alíquotas, acreditamos que vai ficar, pelo que os legisladores falam, entre 28 e 29. Já foi se falado em 26. Muitos falam é muito alta a alíquota, mas hoje a gente sabe quanto que é a alíquota hoje do estado do Rio de Janeiro, Mara? ICMS. 22%. 22%. E se você colocar 22 mais 9,25 de PIS e COFINS, você já chegou em quanto? Já chegou em 31, maior, né? Então, eu acho que antes de falar, nós temos que estudar e temos que ver qual que é a lógica de falar que é muito caro, é simples, né? Sim. Só que quando você, claro, alguns segmentos vão ser mais afetados. Por exemplo, o nosso, de serviço, esse segmento vai ser afetado. Mas quando a gente fala que é afetado, depende. Porque quem paga a conta sempre quem? Quem consome, Consumidor final. né? Então, quem paga a conta é o consumidor e vai ser um acerto. E a necessidade de você estar sempre atento nas precificações. Então, a alíquota entende que vai ser entre 28 e 29 e vai ter mais 3 categorias. A alíquota reduzida a 70%, que são os profissionais liberais, contadores, dentistas. Então, eles vão ter uma redução de 70%. Então, se for 28, 70% de 28 é a alíquota para os profissionais liberais. Vai ter outra alíquota que é de 40%. Isso aí é muito ligado à parte de educação, né? Então, essa alíquota de 40%. Então, a parte de medicamentos também está nessa lista. E tem uma lista aí que é da alíquota zero, que praticamente ali são produtos do quê? Produtos ligados à parte de hortifruti, à parte de carnes. Inclusive, depois da emenda, da lei complementar, antes a carne ela estava nessa parte de 40, por isso que a alíquota subiu. Então teve toda uma parte junto para jogar todas as carnes para zero, aí que aumentou para É, 28, né? essa alíquota reduzida a zero vai ser mais, o que eles vão chamar de isenções ou de produtos imunes, né? De imunidade, Condinho? Praticamente essas aí são alíquotas zero, né? Teoricamente. Livros, jornais, periódicos, E, essas coisas, e né? esse também tá dentro das isenções. Só que a maioria dos produtos estão lá, estão dentro, né? Serviço de transporte também acho que vai entrar, não vai O nessa transporte, questão? o transporte está um pouquinho à frente, então vamos falar sobre o transporte, que é uma classificação diferente de alíquota diferenciada. Então, as principais, essa é a regra da reforma, né? Aí tem que é o regime especial, que tem um regime especial, ainda ficou algumas, nós vamos ver para frente ali, que tem alguns segmentos que tem, é um procedimento que a Receita, quando você vai fazer, igual nós estamos aqui numa mesa, imagina você sentar com todo o segmento do Brasil, o tanto que é difícil. Então foi isso que foi a reforma, bem discutida. Alguns falam que não foi, mas eu vejo que se não fosse dessa forma, não saía a reforma. Não estou defendendo aqui ninguém, mas o Brasil precisava de reforma. E quando você senta na mesa, e é mesa de 100 pessoas, de várias pessoas que cada um pensa no seu lado. Então, alguns teve que tratar diferente, igual praticamente serviços financeiros, segmento de combustíveis, aí vai ter um tratamento diferenciado que a gente vai ver para frente. Ali, Silvio, nós estamos vendo ali que tem todos classificados por NCM, então é uma diferença muito grande em relação ao que nós temos hoje. Hoje é tudo por produto, né? Produto a produto, né? Tem NCM que tem duas classificações, a gente sabe que tem duas tributações, tem Dentro NCM do que é uma mesmo tributação. NCM pode ter tributações diferentes. Então, você falou no início, um produto é numa gramatura é uma, outra. Então, eu vejo que tem uma lista na própria lei complementar, e nós vamos fazer vários momentos, a gente vai falar cada item, nós vamos falar um momento só sobre a reforma para o varejo, vamos falar o varejo alimentar, falar outro momento, vamos falar só para agro, cada segmento nós vamos tratar aqui, aí nós vamos entrar mais específico no produto. Mas, resumindo, a alíquota zero são produtos hortifruti, carnes e outros produtos ali que está ali dentro, tá? E aí, o que o Silvio falou, regimes específicos diferenciados. Aí entra ali, Silvio, vamos falar mais à frente, que esses aí são alguns Os itens, né? dos itens, né? Combustíveis, serviços financeiros, plano de assistência à saúde. Pela complexidade desses segmentos, teve que fazer de uma forma diferente, tá? E aí a lei complementar está falando, tá descrevendo cada um deles, e a gente, em outro momento, que é muita informação para você que está nos escutando, em outro momento nós vamos debruçar em cima disso aí. E sem falar que, assim, não dá para discutir todos eles num momento como esse, pessoal, porque olha só, se você for pegar cada um desses regimes e para cada uma dessas atividades, cada um deles vai impactar de forma diferente na vida nossa do dia a dia. E isso vai impactar em custo, vai impactar em preço.
Você pega, por exemplo, a questão do combustível. Olha, quanto mais for oneroso o imposto ali, mais caro vai ser o combustível. Então, isso vai influenciar no transporte, vai influenciar no frete, vai influenciar no preço final da mercadoria, né? Então, serviços financeiros, os bens imóveis, as cooperativas. Então, isso tudo tem que ser tratado, né, um a um, para a gente entender qual o impacto isso vai trazer para cada Não uma tem como dessas você jogar no situações, né? balaio tudo, Não né? tem como. Então, e se fosse jogar, a alíquota seria diferente. Então, a gente tem que, eu concordo com isso também. E mais à frente, nós vamos ter também os regimes, que é o regime especial diferenciados, que é o transporte que Que você é o falou, que transporte, aí ele é que é isento, isento mesmo, é. né? E também tem um crédito presumido tanto para o produtor rural como bens de imóveis para revenda. Então, tem todo. Então, esse material, eu acho que tem que ser feito só um momento, vamos falar só sobre crédito presumido. Porque tem todo um processo também de crédito. Uma coisa é eu fazer a tributação na saída desse, mas como que vai ser para as outras empresas acreditar em cima disso? Então, tem também uma particularidade sobre isso, né? Mais para frente, então, vamos falar agora sobre split payment. Ô, Silvio, você falou sobre split payment. O que é o split payment, Silvio? Na verdade, vai ser uma forma que o governo tá. Isso aí vai ser o pessoal vai poder optar, né, Gondim? As empresas elas têm, a empresa ela vai poder fazer a opção. Nada mais é do que a repartição dos valores, não é isso? Esse split payment. Porque assim, como eu só vou poder aproveitar o crédito, isso aí eu achei que é importante também, que mudou muito. Eu só vou poder aproveitar o crédito se a pessoa que me vendeu a mercadoria recolheu o imposto. Isso é uma premissa Não também. é, não é uma premissa? E nesse valor, então você estava dando o exemplo lá de R$ 100, de R$ 150. Então vamos fazer R$ 100 redondo. R$ 20 de R$ 100, vamos imaginar que seria a alíquota lá de. Vamos arredondar para 30, né? Aqueles Sim. 29 para 30. Então, R$ 30 daquele valor é o imposto. Então, você vai me pagar 130, R$ 100 da mercadoria e R$ 30 é o valor do imposto. Então, você vai me pagar 130. Só que eu optando por esse formato, R$ 100 vai vir para o meu caixa e os outros R$ 30 vai para um controle que o governo vai Comitê gestor criar, que vai ser criado. que é o comitê gestor, que já vai receber aquele valor que já vai direto para o imposto, né? O governo já vai apropriar desse valor automaticamente. Então, na sequência, quando você passa para a próxima cadeia, então isso foi na indústria para o atacado. O atacado vai vender para o varejo. Ele vai agregar um valor, por isso que é o IVA, né? É o valor agregado. Então, em cima do valor que ele vai agregar, ele também vai pagar um valor que ele vai remunerar o fornecedor anterior, e aquele valor que ele vai agregar, ele vai pagar do imposto, só que aí eu acho que vem a diferença, né? Que aí você vai fazer a compensação, não é isso? Isso mesmo. Um valor que ele pagou, menos aquele que ele recolheu, que teoricamente seria o crédito, mas eu acho que o mais importante dessa história, eu só vou poder aproveitar o crédito se o Se pagou. anterior tiver feito o pagamento. E isso vai ser um ponto, né, que até para a gente até explicar quem tá nos assistindo, o Silvio explicou bem. O split payment, na verdade, nada mais que é do que a divisão de pagamentos, igual você falou, né? Então, imagina vocês, se a premissa da reforma é só acreditar se uma cadeia anterior pagou, o split payment é uma ferramenta importantíssima. Então, o que nós vamos entender aqui desse processo? Que quem está comprando quer garantir que o fornecedor que vendeu para ele pagou o imposto, ok? Beleza. Se o governo está dando uma ferramenta que faça isso e me dê uma segurança de forma automática, ok. Agora a diferença é que essa automática ela vai ser através de cartão de débito, de crédito, do Pix, através de tudo quanto as situações. Então, a partir do momento que você pagou para através do cartão de crédito, já reteve todos os tributos, né? Mas, Gondim, e se fazer no dinheiro? No dinheiro tem outras situações. Você como comprador, pagar o tributo. Ou o fornecedor vai pagar o tributo. Então, esse ponto é um ponto ainda que eu acredito, na hora que eu colocar em prática, vai dar uma certa discussão, principalmente esse do split payment, que é uma sigla em inglês, mas ele é utilizado muito hoje na parte de marketplace. Então, praticamente igual ao Mercado Livre, essas empresas que tem a pessoa que vende,
também a venda de cursos. Então, vai para a pessoa que produziu, para a empresa. Então, separe isso tudo, né? Esse ponto eu entendo que é muito importante e vou falar para vocês. Se isso não der certo, porque a maioria dos países não deu certo, tem isso também, tá? Muito poucos países deu certo. Mas se ele não der certo, a tendência é que aumente 3% na alíquota. Olha para vocês verem, tanto que é importante isso aqui. Agora vamos juntar as três coisas, principalmente as duas. Se eu coloco cashback, todo mundo vai querer pegar o quê? A nota. Uhum. Se eu vendo no cartão, no débito, no Pix, vou ter o split payment que já vai recolher para o governo. A única ponta que está solta é aonde? É a venda no dinheiro. É. E a venda no dinheiro, eu coloco a obrigatoriedade de quem está comprando de só acreditar se pagar o imposto. Eu acredito que são algumas ferramentas que dá aquele aumento realmente de arrecadação. Concorda, Mara? Vai Concordo. aumentar. E dá para perceber também que com esse formato vai impactar diretamente o fluxo de caixa das empresas, certo? Isso é É o que eu importantíssimo, ia falar. né? Você quer falar um pouco mais sobre isso? Porque hoje, quando a empresa paga, né, Mara, que você vende. Quando eu recebo o produto e mais o quê junto? Mais o tributo, né? O imposto junto. Mais o imposto. Está embutido ali. E né? durante quanto tempo, em média, a empresa fica com esse valor em caixa, até pagar o tributo? Uns Em 20 média. dias, mais ou menos, né? 20 dias, pessoal. O Camara está falando importante. A reforma ela vai impactar totalmente seu fluxo de caixa, o seu capital de giro. Você trabalha com o governo, com o dinheiro do governo. Sem contar que tem empresas que deixam de pagar o imposto, talvez, não estou falando errado, não, mas por alguma estratégia, fica com a dívida e não vai ter mais essa fonte de trabalho, não vai ter mais essa ferramenta, né? Porque hoje o que acontece? Eu vendi, apurei o imposto. Só que eu vou recolher esse imposto numa data no mês seguinte. Então, por isso que dá esses 20 dias. Agora não, você já vai pagar e já vai reter do seu valor o valor do imposto. Então, você Isso. já vai receber líquido. Agora, o grande problema é que hoje, quando você compra de um fornecedor, você aproveita o crédito no mês seguinte, naquele mês que você comprou. Só que agora, se o fornecedor não efetuar o pagamento, você não vai Mais poder isso. aproveitar o crédito. Mais o impacto no caixa. Entendeu? Olha a necessidade das empresas ter controle, a necessidade das empresas ter um financeiro bom, a necessidade da empresa ter uma pessoa dentro dela que entende precificação. Olha os impactos. Então, aqui nós estamos falando de quê? No final a gente vai falar um pouquinho de impacto, mas foi importantíssimo. Essa parte do split payment, ele é importantíssimo. Vai exigir que as empresas tenham realmente um controle com sistemas, né? Com sistemas. Com sistemas. Né? E a ideia, Mara, da reforma é que dia você ter sua apuração finalizada? No Que dia? primeiro dia do mês subsequente, Isso né? é um sonho, não é? Esse é um sonho, com Esse é. certeza. Então, como é que vai funcionar isso? Como a Receita vai ter um conta corrente, aí tem alguns colegas, e até a gente conversa, não vai acontecer isso não, isso é difícil demais. A gente sabe que a Receita, hoje, a Receita Federal, ela é a mais preparada do mundo. Ela tem, assim, a nível tecnológico, e assim, nós temos também recentemente, como eu falei, o Pix. Quem falava, vocês lembram como é que era no passado? TED era você não fazia transferência no sábado, no domingo. Você não fazia transferência. Hoje o Pix é praticamente sempre full time e Instantâneo, na hora, né? instantâneo. Então, para mim Você vai ser. transmite, a Eu pessoa já recebe na hora. acredito que vai ser da mesma forma e Sim. vai funcionar. Vai funcionar. E quem que está duvidando, paga para ver. Você que está nos escutando, está nos vendo. Você não se prepara para a reforma, para você ver. Corre risco do seu mercado sair fora, você sair fora do mercado. É muito sério isso. O ano de 2025 é um ano para você preparar. E se você precisar de uma empresa, de pessoas que estão se preparando, que está na frente do mercado, você conte conosco da F-Chevron, terá o maior prazer em atender vocês. Você falou um negócio e infelizmente é verdade, tá, pessoal? As empresas hoje já estão passando muita dificuldade por falta de gestão, né? As pessoas estão preocupadas, às vezes, em só comprar e vender e não conseguem fazer a gestão efetiva do seu negócio. Você imagina com a reforma tributária tendo esses tantos de detalhes, esses tantos de viés. Quer dizer, vai simplificar por um lado, mas por outro lado, você vai ter que ter muito mais controle. Então, quem não se preparar, isso que o Bom Dia está falando é sério, viu, pessoal? Quem não se preparar, infelizmente, nós temos que falar disso porque acontece e tem acontecido hoje já
com vários clientes que a gente tem tentado ajudar, as pessoas vão quebrar, Gondim. Muitas, A empresa vai quebrar, você percebe no dia a dia, as ela não empresas, consegue se manter, né? E outra, presta atenção, hoje, com o imposto do jeito que é, as pessoas deixando de pagar o tributo, né? A Mara passa por todo dia disso, né, Mara? O pessoal recebendo lá a notificação, a multa é altíssima, né? Nós temos empresa que infelizmente saiu da operação em função de não ter pago o imposto e recebeu uma multa altíssima e não teve condição de manter o negócio funcionando, né? Então você imagina daqui para frente. Quer dizer, vai ter a questão do controle do fluxo de caixa, vai passar a recolher o imposto já automaticamente, mas se ela não se preparar, ela não consegue manter a operação dela em dia. não Não vai consegue, conseguir. não tem jeito, né? E eu destaco aí, assim, a gente vê no dia a dia o tanto que eh, as empresas, elas não têm um controle. Quando a gente fala de DRE, quando a gente fala de fluxo de caixa, Silvio, muitas vezes os empresários não sabem o que que é, né? E assim, são ferramentas muito importantes para poder de decisão, indicadores, saber quanto que é um benchmark do meu mercado, quanto que é meu faturamento, como que o meu concorrente está atuando no mercado dele. Então, isso é muito importante. Então, a reforma tributária ela vai impactar a nível tanto de caixa, capital de giro, fluxo de caixa, como eu falei, parte tributária, precificação. Ela vai influenciar até na parte jurídica. Por que jurídica, Gondim? Nós temos várias empresas que têm contrato futuro. Então, assim, imagina que você tem um Sim. contrato com a empresa e que essa empresa no contrato está fechado, fixo. Então, assim, você vai ter que passar por todos os seus contratos. Imagina. Então, assim, é muito complexo. Se você não iniciar agora, você vai ter trabalho e você vai ficar para trás, né? E eu vejo que a mensagem, né, que a reforma tributária traz para nós é o quê? Ela vem a ser para facilitar e trazer transparência, mas trazendo as empresas a voltarem a se especializar mais no seu negócio, né? Excelente. Isso mesmo. Porque a gente vê no dia a dia, igual você, né, Mara? Eu sei que você ministra vários treinamentos, né, inclusive você que está nos assistindo. Se você quiser treinamento, principalmente na parte tributária, fiscal, a Mara tem ido em muitos clientes nossos, feito treinamentos em loco e online, né? O que que você vê nesse treinamento que você vê, Mara? Muitas vezes os empresários, ele tem viés para o negócio dele, né? Mas muitas vezes eles não estão tão especializados, não tem tanto bagagem nessas partes. Você está de acordo ou não? Sim, concordo. Eu vejo que todas as empresas, no geral, elas não olham o que o fisco enxerga, né? Que é o mais importante. Como que o fisco vê as empresas? Eu faço várias vezes ali inúmeros materiais de ajuda para as empresas de como que ela deve emitir uma nota fiscal para que ela não chame a atenção do fisco. Então, ela tem que emitir a nota de forma correta. Então, a gente vê que o mais comum é todo mundo ir lá e emitir a nota de qualquer forma. Estou emitindo dentro do Estado, para fora do Estado eu vou emitir da mesma forma que eu emito para dentro do Estado? Com certeza não. Então, a gente vê que a dificuldade das empresas entenderem a legislação é muito grande e eles não se dão conta da responsabilidade que eles têm com essa não informação e ainda assim transparecer isso para o fisco, né? E aí um papel nosso, de nós contadores, o nosso papel operante, e eu assumo a responsabilidade, eu acredito que nós assumimos a responsabilidade de estar do seu lado, né, principalmente nesse período. E qual que é o nosso papel? Eu sempre falo para os clientes isso. O cliente, ele não tem que me pagar para fazer esse trabalho que, teoricamente, eu sou obrigado a fazer, que é o trabalho que eu faço hoje de obrigação. Que Nós é o queremos pós, né? que é o pós. Nós queremos contribuir para o seu negócio. É sentar numa mesa igual nós estamos aqui para falar do seu negócio, para falar de performance, para falar de indicadores e dar opiniões e dados para você tomar a melhor decisão. E acredito que quando eu formei, eu peguei o diploma, justamente quando eu fiz o meu juramento, é que eu ia ajudar eu ia ser o médico das empresas, e todos nós, né? Então, assim, eu vejo que muitos colegas nossos, contador, não faz uma reunião com o seu cliente igual a gente está acostumado muito a fazer, né? Então a gente vai, faz a reunião com o cliente, fala do negócio dele, né? Eu vejo que isso é um diferencial nosso aí A no gente mercado. brinca, né, Gondim, que a FGF, ela, por um acaso, até faz contabilidade também, né?
né? Mas o nosso grande diferencial é esse, é conhecer do negócio, né? É sentar com o cliente, é entender o processo de operação dele e trabalhar em cima daquilo que você tem no seu dia a dia, né? A maioria não dos contadores, né? E não falando mal da classe, não é isso, muito pelo contrário, mas a maioria está tão envolvida somente na geração da guia do imposto e manda para o cliente. É. Nós não, nós temos condição de discutir a precificação daquele produto, a gestão do negócio dele, verificar qual o melhor caminho, qual o melhor a operação dele, como que pode ser simplificada, como que a gente vai tratar para reduzir a carga tributária dele, mas de forma legal, né? Usando da elisão, né? E não da evasão. E o objetivo nosso também, né, é trazer a importância que a reforma tributária está vindo aí e as pessoas já começaram a se preparar agora, né? Excelente, esse ponto que a Camara falou. É muita informação para nós também, né? Saiu agora a lei complementar, ela tem mais de 500 artigos, turma. É muito, Gondim. Muito era o que Com tinha certeza. antes. Uma lei para o PIS, uma lei para o COFINS, 27 legislações para ICMS, e nós, é o nosso trabalho ficar atualizado e passar para você informações. Esse é o nosso papel. Mas você, como empresário, e as pessoas que trabalham com você, você tem que ficar antenado para você sair na frente do seu concorrente. Utilize a reforma como diferencial para você, porque muitos, você que está vendo essa live, esse podcast, você é diferente, porque você está preocupado, você é um empresário consciente. Agora, tem vários empresários que não. Infelizmente ou felizmente, você que está querendo atualizar, você vai ter um diferencial, né? E o período de transição, turma? Tá muito boa a conversa, mas a gente tem que prosseguir. Período de transição é de 2026 até 2033, né? 2026 começa PIS e COFINS, termina em 27, né? Fala um pouquinho sobre essa transição para nós aí. Esse período de transição ele ficou até ajustado, ele ficou longo, né? Relativamente longo, para justamente as empresas irem se adequando e o próprio sistema ir passando pelos testes, né, Gondinho? Porque à medida que vai acontecendo na prática, que vai fazendo os ajustes. Então, como é que ficou essa história toda? 2026 começa efetivamente o processo, inicia ali, né? Começa a CBS, EBS com a alíquota de 0,9. Então, 0,1%, né, respectivamente, compensando o PIS e o COFINS. Então, já diminui, passa a tributar 0,1% de 0,1% de CBS e de IBS, só que à medida que vai aumentando a alíquota do CBS e do IBS, vai diminuindo a alíquota do imposto que é hoje. Então, ou Não seja, é né, esse isso? primeiro ano, para ficar claro para a turma, o primeiro ano é de teste. Teste de quê, né? Obrigação acessória, como é que vai, qual campo que vai, em qual obrigação que vai, né? E tem até uma particularidade, né, Silvio, que dependendo desse teste, as empresas que forem teste, talvez esse ano só vai ser para teste mesmo e começar em 2027, né? Sim. Ok? Prossiga aí, A Silvio. partir de 2027, aí entra em vigor a extinção do PIS, a extinção do IOF e a redução a zero das alíquotas do IPI, né? E vão aqui. Gondinho, uma coisa que depois eu acho que é legal você falar é que a Zona Franca de Manaus não entrou, né? Nessa história por enquanto, né? Ainda vai manter algumas questões da Zona Franca, ainda vão continuar, né? A Zona Franca vai continuar, não muda praticamente nada. A única diferença da Zona Franca igual eu falei, né? Nós vamos falar também em Zona Franca depois a particularidade em outro momento, mas se você tem negócio na Zona Franca ou compra da Zona Franca, não muda praticamente nada, pouca coisa. A única particularidade é que, se a sua empresa for vender algum produto que é produzido na Zona Franca, vai ter o IPI. Tá. Praticamente 5% das Exatamente, movimentações. 5%, exatamente, é o que está Movimentação falando a que. legislação. A partir de 2027, então, nesse caso da Zona Franca, tem só essa questão do IPI dos Então, 5%. resumindo, né, Silvio? PIS e COFINS, a partir de 2028, ele extingue, só fica CBS, né? 27 já, né? 26 tem a tratativa inicial e a partir de 27 é extinto o PIS e o COFINS e entra o CBS Tá. em vigor.
E a partir de 29 até 32 é que vem gradativamente a questão do ICMS. Então começa com 10% em 29 e a cada ano vai acrescentando 10%. Então 2030, 20, 31, 30, 32, 40, até chegar em 2033, que vai estar efetivamente Isso. trabalhando agora só com o CBS Importante. É e, importante e o frisar que IBS. nesse período, né, Silvio, continua os regimes especiais normal, continua todo o processo. Agora, por que que a transição, ela é de praticamente, nós estamos em 2025, e ela vai praticamente de 8 anos, 9 anos, né? Por conta justamente desse processo do regime especial, que ele termina em 2032, todos esses pactos, né? Então, automaticamente, esse período de transição termina justamente em 2032. Então, imagine você, e nesse período também não vai aumentar a carga tributária. Então, o que que vai acontecer? Ele vai apurar normal, olha para você ver nesse período de transição, tanto que vai aumentar o trabalho, né? Principalmente o trabalho da Você tem que contabilidade. fazer as duas coisas, né? Você tem que fazer um e outro, né? E o seu também de precificação. Imagina se você não tiver controle. Hoje, você que está nos vendo, novamente, vou frisar, e você faz aquela precificação em cima de um valor hipotético que seu pai fazia no passado, ou que você pegou o mercado ou alguma empresa e você acha que é o certo, então você está totalmente equivocado. O tributo tem papel fundamental dentro da precificação, que a gente fala sobre o markup, né? Sim, Na verdade, margem bruta, a ou margem, seja, né? depende da forma que ele está aplicando hoje. Aplicando. Então, o tributo está lá dentro. Imagina agora tendo dois. Não só o ICMS, mas tendo também o IBS. Não só o PIS e COFINS, mas tendo também o CBS, né? Ao tanto que isso vai complicar. Mas aí eu falo a parte boa, né, Silvio? Que nós vamos estar aqui para ajudar você. Então, você Exatamente. não preocupa com isso. Nós estamos aqui para te auxiliar no que for necessário. Mas o nosso papel, não é falando não, mas o nosso papel é né, muitas vezes não é só fazer para você, que é o nosso papel. É transmitir conhecimento. É realmente falar para você entender por que que faz, para você crescer. Então, esse é um ponto, né? Sobre o período de transição, eu acho que o período de transição ele vai ser tranquilo. Mara, você acha que o período para você se adequar operacionalmente da sua equipe, etc., você achou o período bacana? Achei que sim. Acho que vai ser bem. Vai dar tempo, sim, para a gente entrar e adequar a cada situação. Eu acho que não tem ainda, mas eu acho que ele vai ficar. Eu acho que a contribuição ele deve extinguir em 2027. Eu acredito que vai ficar no SPED fiscal. Acredito, pessoal. Acho que vai ficar só o SPED fiscal para um campo de CBS e IBS dentro dele. Acredito, né? Reduzindo a obrigação, mas nem, não tem nada escrito aí, tá, vai ainda fazer essas leis complementares, né? É por isso que é desse período de transição, justamente eu acho que é para esses ajustes Eu mesmo, né? acredito até mesmo para o próprio fisco, né? Igual, por exemplo, hoje nós temos a questão das emissões das notas fiscais de serviço, né? Então, assim, para que isso aconteça também, vai precisar unificar para que eles também enxerguem esse processo também, né? Isso mesmo. Hoje não é visto, né, o municipal como é as notas fiscais modelo 55 já a nível nacional. Então, para isso acontecer, eu acredito que cada município vai ter que se adequar para ter a unificação da emissão da nota fiscal de Tomara, esse serviço. é um projeto que está na parada há muito tempo, né? A unificação da nossa fiscal de Eu serviço. li sobre isso esses dias atrás, que é um dos projetos. Excelente. Tomara que venha mais rápido, né? Sim, Hoje, praticamente, nós temos quase o quê? 14 mil notas, né? No movimento nosso, vamos pôr 14 mil notas que a gente pega de serviço. A gente tem que pagar um sistema à parte. Olha para vocês verem o tanto que muitas vezes o cliente não sabe, né? O sistema à parte para captar, ele consegue captar as prefeituras. E os sistemas não conseguem captar todas as prefeituras. Isso é custo. exatamente. Então, é uma coisa simples, teoricamente, para nós, né? Que seria, já ajudaria muito, né? Pessoal, e os desafios e oportunidades? O que que você vê como os principais desafios, Mara, nessa reforma que você vê? Eu vejo que é adaptação mesmo, né, para interpretar, né, as novas leis, as novas alíquotas que virão, os novos processos, né, os novos processos, como que eu vou entregar a obrigação acessória, até nós já discutimos esses dias atrás, se vai ser uma só para o PIS e COFINS, para recolher o PIS e COFINS, o ICMS, como que será? Então, eu vejo que é desafiador.
E oportunidades? Você vê muitas? Essa questão da oportunidade, no nosso caso, por exemplo, né? E a própria empresa que sair na frente em termos de conhecimento, em termos de aplicabilidade da nova reforma, de entender como que ela vai comprar, de que forma que ela vai vender. Então, ela vai ter hoje, se ela começar a trabalhar desde hoje, ela vai sair na frente do concorrente dela. Então, ela vai ter uma oportunidade grande hoje de melhorar o conhecimento, de aprender essa precificação, entender a legislação como um todo e crescer. Ela vai ter uma oportunidade grande de crescer. Tanto é que a gente sabe que muitas empresas, né, elas crescem justamente nesses momentos, né? Nesses momentos de transição, de legislação, às vezes de crise De dor. e de dor, e é Isso que mesmo. onde a gente tem a oportunidade de melhorar e crescer e sair na frente. Mas a pessoa, é o que você falou, muitos ainda não acreditam que vão acontecer. O pessoal ainda está achando que nós estamos naquele, isso aí é coisa, é balela, isso aí eles não vão votar. Uai, Impossível. até outro dia a gente acreditava que não ia passar Nem na aprovar. Câmara nem no Senado, não ia aprovar. Já está aprovado, gente, não tem mais volta. Não tem volta. Não tem volta. Isso aí é uma questão apenas de adequação da agora para Isso. frente, só. Então, as oportunidades que vão surgir são várias, né? Tanto na área da importação, da exportação, né? As pessoas vão começar a entender o processo e vão gerar novos negócios, inclusive, né? A partir dessa questão da reforma tributária. Eu vou falar um pouquinho também desse ponto. Eu vejo que tudo que é novo é desafiador, mas tudo que é desafiador traz muitas oportunidades, né? Sim, Então vamos falar aí. É desafiador para o empresário, você empresário, que você vai ter que rever toda a precificação? É. É desafiador que você e a sua turma vai ter que ficar atualizado sobre a reforma? É. É, é, é também desafiador você ter controle de caixa, que talvez você não tenha bem apurado, e saber calcular o seu capital de giro? É, fluxo de só caixa, né? fluxo de caixa. Só que as oportunidades são imensas, né? Então, automaticamente, assim, você vai ter uma possibilidade de você ter uma visão aonde que muitos, talvez, do seu mercado, igual eu falei, de seus competidores, não estão atualizados, né? Exatamente. Então, assim, possibilidade, por exemplo, no mercado de exportação. Exportação vai ter, na reforma separou certinho a exportação, que ela vai ser, realmente vai ter um estorno muito mais rápido. Hoje a gente sabe tanto que é difícil você Sim. ter uma recuperação de tributos, né? Então, oportunidade imensa para os prestadores de serviço, quem que realmente. Eu também, eu vejo que para nós é uma oportunidade também imensa no mercado. Nós somos os profissionais que vão ser realmente papel significativo, e por que não nós temos que assumir isso? Nós temos que assumir. O contador, ele vai ter um papel fundamental nessa reforma, né? Como consultor, do lado do empresário, né? E o empresário ele tem que estar aberto para isso, né? Então eu vejo você, faça do limão a limonada. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês que realmente é empresário e quer se diferenciar. Comece a seguir a reforma. Você vai se diferenciar. Procure profissionais que realmente levem informações para vocês. Queria deixar um recado para vocês aqui também. No dia 10 e 11, agora de abril, nós vamos ter uma imersão. Imersão focada inicialmente agora para o mercado varejista. Então, se você é varejo, nós vamos falar de várias situações aqui, e dentre elas, gestão de fluxo de caixa, gestão de loja, layoutização, reforma tributária. Vou levar situações lá para a imersão, coisas bem profundas em relação à reforma e novidade. Então, eu estou deixando uma deixa aqui que vai ser bem bacana, que é um evento, a quarta edição aí, né, Silvio? Quarta edição. Edição E essa imersão, da imersão do pessoal, varejo. é interessante isso que o Gondi está colocando, porque assim, para vocês terem uma ideia, as pessoas que participaram, Gondi, o ano passado, estão voltando esse ano. Que bacana. Só que estão trazendo, né? Vieram duas pessoas de uma empresa e agora o pessoal está trazendo outras pessoas de outras áreas para também participar. Porque é interessante, porque assim, essa imersão, além de falar, né, desses 4 pilares, né? Nós vamos falar de pessoas, vai falar de marketing, vai falar de gestão, vai Controladoria. falar de operações, né, de loja, que esse é o nosso diferencial também, né? Porque a maioria das contabilidades não trata disso. Mas o principal disso tudo é a troca da experiência
Porque vem gente, pessoal do Brasil todo, É tá? network, né? Nós tivemos o ano passado, nós temos cliente em Itacoatiara, né, no Amazonas, né? O pessoal da Dona Novinha veio participar conosco. Então, assim, nós tivemos clientes do Rio, de São Paulo, da Bahia, de Alagoas, Alagoas, de Minas, né, que são muitos clientes de Pernambuco. Minas, Pernambuco. Então, assim, todo mundo troca experiências do seu negócio. Então, eles vão falar de coisas que, de repente, você encontrou uma saída para uma determinada situação lá na sua loja, que às vezes o outro não tinha pensado naquilo. Então, esse network, essa troca de experiência é muito válida. E sem falar no quê? Depois que terminam todas essas palestras, que você tem toda essa interação com o pessoal, nós vamos visitar clientes nossos na prática. Então, o pessoal tem a oportunidade de vivenciar tudo aquilo que foi dito na imersão na prática. Sim. Ver o que que o pessoal está aplicando, como que está aplicando e aquilo que deu certo, que está dando resultado. Então, eles saem daqui totalmente motivados. As pessoas saem daqui transformadas, né, Mara? Com certeza. Nos últimos anos, nós vemos, cara, isso aqui foi transformador, minha vida mudou. O cara chega aplicando tudo aquilo que ele viu na imersão no dia seguinte. Eu achei Certo. engraçado, ano passado, o pessoal pegava o telefone e ligava, ó, já muda isso aí, já altera e tal. Então, ele já via ali uma determinada E situação, já na colocava em hora ele prática. já colocava em prática. É. Então, é fantástico. O pessoal sai daqui Sim. transformado, realmente. Um ponto, e a gente tem feito palestra aí, né, nessa parte da reforma tributária, e sempre tem uma pergunta, Silvio. Gondinho, eu sou simples nacional, o que muda para mim, né? Então, assim, se você é simples nacional, tem dois pontos que, tem dois caminhos. Você é simples nacional e vende para consumidor final. Não muda nada para você. Não vai mudar nada, tá? A reforma tributária pode ter impacto para você na precificação. Por quê? Você vai comprar produtos de empresas que ela vai serviço, você vai tomar um serviço, o serviço foi afetado. Então, automaticamente, você vai ter o preço desse serviço vai aumentar. Mas na sua saída não vai ter. Então, pode impactar na parte de fluxo de caixa. Então, só retomar um pouquinho, vai impactar mais menos. Agora, se você é simples nacional e vende para a empresa, aí você vai ser impactado. Aí vai ter duas formas, né, meninos? Vai ter a forma que você continua recolhendo do jeito que está e passa o crédito só do Simples. Exemplo, recolheu uma guia do Simples que é 10%, você só passa um crédito para a empresa de tributada pelo CBS e IBS de 10%. Até o limite Agora, daquilo, né, que você for Silvio passar. Mara, eu sou empresa de lucro real, eu vou comprar do Simples. Só que eu sou empresa semicional, vocês é lucro real. Se eu transmito 10% para vocês, até para ajudar nosso amigo, o que vocês vão pedir para mim? Tem duas opções aí. Você vai falar para mim Quero nem duas opções. saber, O né? que é que Eu você vai quero querer? crédito integral, uai. Por quê Ou, que eu Crédito vou... ou se eu integral. transitar para vocês o crédito, o que vocês vão pedir para mim diminuir o quê? O O preço. preço. Ou você me dá o crédito, ou então eu preciso negociar o valor com você, ué, porque senão não faz sentido. Então você está entendendo? Você que é do semicional e vende para empresas, a reforma tributária impacta em você. Então você tem que entender. E qual que é a outra opção, Gondim, que eu tenho na reforma? Recolher o CBS e IBS por fora. Aí você recolhe e repassa para a empresa o crédito total e você entra no jogo que é das empresas. Entra no Então, jogo. Porém, venha naquilo que você falou anteriormente. Mas isso vai impactar na precificação também, né? vai impactar na Então ele precificação. vai ter que repensar como é que ele está Na precificando na questão precificação do também. fluxo de caixa, porque ele joga outro jogo, que é o jogo de quê? De creditar na entrada e debitar na saída, que hoje ele não faz. Sim. Concorda comigo? Hoje o semicional ele só compra e ele só tributa na saída. E vamos falar a verdade? A Receita Federal sabe, muitas empresas do semicional, ela recolhe praticamente do cartão. A gente sabe que é o mercado. O mercado é dessa forma. Muitas vezes é em cima do valor do cartão e em cima do valor, O Pix. teoricamente, do Pix, da nota, né? Então, isso aí, com a reforma, teoricamente, vai mudar isso. Vai começar a pedir mais nota, vai começar a movimentar. Então, assim, para você também do institucional, se você também quiser manter competitivo, fique atento e vai em busca também. E a gente vai fazer um episódio só para o É isso que eu ia institucional. falar para você. Vai ter tantas situações aqui, né? E querendo ou não, o Brasil, a maioria das empresas são do Simples Nacional ainda, né? As maiores, mas que são um número muito menor, é que estão no lucro presumido ou no lucro real. Então, realmente, eu acho que faz sentido a gente fazer um material específico
para tratar exclusivamente das empresas do Simples Nacional, né? Pessoal, nós estamos indo pro final, né, do episódio. Mara, qual que é a dica que você dá para a turma que tá nos vendo aí? Uma dica que você falava assim, essa aqui é a dica que eu daria para você. Fala aí para nós. Eu digo que nós precisamos buscar conhecimento, né, preparar melhor as nossas equipes para que a gente evitem as surpresas desagradáveis, porque se nós entrarmos diretamente no processo novo que vai vir da reforma tributária, com certeza todo mundo vai estar adequado para poder usufruir da transparência que vem por aí. E quem planta primeiro, colhe mais rápido, né? Ou seja, eu acho que é a dica que a Mara deu aí. Ou seja, Certo. plante agora. Plante agora e come. Eu costumo, e colha mais rápido. Eu costumo Buscar falar que tem um conhecimento nunca é oceano, né, demais Mara? também, né? Tem um oceano azul e tem um oceano vermelho. Eu vejo que a reforma, nesse momento, é o oceano azul. Ninguém está falando, né? Se profissionais do ramo não estão falando, imagina as empresas. Então, quanto antes trabalhar, boa dica. E você, Silvio? Não, e diante disso que a Mara falou, né, de da pessoa buscar conhecimento e tentar se aprimorar nessa área fiscal, porque paralelamente a isso, a dica que fica, pessoal, é com relação a você se profissionalizar cada vez mais. Profissionalizar em que sentido, Gondim? É cada vez conhecer mais do seu negócio. Mas, paralelamente a isso, também trabalhar mais focado na questão da gestão do negócio. Então, a parte de fluxo de caixa, a questão dos controles, né, do seu contas a pagar, seu contas a receber, né, a sua conciliação hoje, que muitos acham desnecessário, né, não concilia o banco direito, não concilia o seu cartão de crédito, né, que vende, mas será que realmente eu estou recebendo o valor que eu vendi? Será que a taxa que eu negociei realmente eles estão nos cobrando? E isso, pessoal, vai aumentar muito mais com a questão da reforma, porque você vai ter que ter muito mais controle. Você imagina você tendo que controlar se o camarada para qual você pagou, se realmente ele efetuou o pagamento, entendeu? Então, assim, quanto mais controle e quanto mais eu conseguir fazer gestão do meu negócio hoje, né, é o que você está falando, nós vamos beber uma água mais limpa lá na frente. Com certeza. E minha parte da dica que eu deixo para você, que nós falamos em todo o episódio, é realmente o que o Silvio e a Mara falou. Se profissionalizando e você dando mais atenção na gestão, eu vejo que vai passar tranquilamente para essa reforma. É um desafio. Nós estamos numa zona de conforto e quando a gente fica fora, vai fora da zona de conforto, tende-se inconscientemente a gente ficar meio que fora de si, mas eu vejo uma grande oportunidade e eu vejo muitas empresas que vão aproveitar essa reforma para realmente multiplicar o tamanho dela. Eu tenho certeza disso. E a oportunidade para as empresas, igual você falou, mais controle financeiro. E vamos pensar aqui, gente. Hoje, nessa forma que é o Brasil hoje, o empresário brasileiro, ele é muito diferenciado. Ele é muito diferenciado. Hoje, para emitir nota, tanto emitir nota tem que várias particularidades. Então, assim, a reforma vem para simplificar. Ela não vem, imagina na época lá do passado, em 2010, SPED contábil, lá na época da nota fiscal eletrônica, isso foi uma disrupção lá no mercado. Nós não estamos falando isso. Hoje nós já passamos pela nota fiscal eletrônica. Nós passamos por todos os SPEDs. O E-Social foi uma mudança enorme. Então, assim, a reforma tributária é aonde que encaixa isso tudo. Então, você já passou por várias mudanças, empresário. Tem essa que é o final da linha. É o final. Para quê? Para colher os frutos dessa mudança. Então, você, a dica que eu te dou, compra a ideia da reforma, tá? Para de pensar que a reforma ela vem para arrecadar mais. Pode ser que arrecade? Pode. Porque eu acredito que muitas empresas que não pagam o valor correto hoje vão pagar. E a tendência, tomara, não estou falando que vai acontecer, é a alíquota diminuir. Acredito eu, que está de acordo com o que está no texto. Eu não estou falando nada demais, é de acordo com o que está no texto. Então, a dica para você: compre a ideia, se profissionalize, contem com profissionais como o da FGF, para que ajude você a chegar no ponto que você quer, nos seus desafios, no que você está planejando para o seu negócio, tá bom? Eu agradeço vocês dois pelo tempo aí conosco, para o Silvio, para a Mara.
deixo aí para vocês um tempo para a gente finalizar as considerações finais para você, para que a gente finalize o episódio da reforma tributária de hoje. Não é isso. Pessoal, conte conosco, né? O que vocês precisarem, nós estamos aqui, né, preparados e nos preparando cada vez mais para auxiliar vocês nesse processo de transição. Então, contem conosco. Quer deixar seu Instagram, Silvio? É @Silvio Marques Consultor. Ok. Mara? E eu falo o seguinte, né, que todas as empresas têm a oportunidade de entrar no ritmo novo para se adequar. Então, a hora é agora, então vamos junto nessa. Instagram? Mara_Rubia_L_Santos. Ok. Pessoal, obrigado para vocês e conte conosco sempre aí. Nós vamos trazer para vocês várias novidades. Então siga aí as redes sociais do Grupo FGF e com certeza você vai ficar sempre atualizado. Se você quiser seguir também o meu Instagram, @JoséGondimJR. Um abraço para você e até mais.